Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? A mais uma aula de relacionamento interpessoal. E no tema de hoje a gente vai tratar sobre etiqueta profissional. Vou tentar ser um pouco conciso, né? Porque um vídeo de YouTube muito longo ele se torna um pouco enfadonho, mas a gente vai tratar bem legal do tema, ok? O que é que acontece, pessoal? Quando eu estou falando de relacionamento interpessoal, necessariamente eu estou falando de a interação, né? O relacionamento de, no mínimo, uma pessoa com outra. Na prática, são de várias pessoas com outras pessoas, né? E para que essa interação e para que esse relacionamento ele se torne harmônico, é necessário alguns, como é que eu posso dizer, alguns regramentos, né? Muitos desses regramentos, dessas regras, dessas normas, eles são explícitos, ou seja, existe um papel, existe um documento que diga como devem ser feitas essas relações, e outros são explícitos, né? Eles não estão escritos em um lugar específico, mas são determinadas ações que, pelo seu bom senso, pela sua lógica, eles devem ser respeitados, né? E por que, pessoal, que deve existir esse regramento? Por que ele é importante? Por que a etiqueta profissional é tão importante nos dias de hoje? Bem, eu estou com algumas notícias, eu pegar aqui meu laser, pronto. Eu estou com algumas notícias aqui, pessoal, que eu peguei da imprensa, aqui da Tribuna do Paraná, que ele diz o seguinte: como passamos muitas horas, trabalha como uma segunda casa. Então, assim, trabalho é a sua segunda casa. E ele está dizendo, e a casa, pessoal, é algo muito íntimo, é algo muito importante, né? É o seu refúgio, é o seu local de segurança. E essa reportagem está dizendo aqui que o seu trabalho é também a sua casa, né? A sua casa não tem regramentos, né? Para vocês conviverem harmonicamente em família, a empresa também tem que ter, né? Eu peguei uma outra notícia aqui da Folha de São Paulo, isso aqui é de 2015, tá, pessoal? Não tem a data aqui não, mas é de 2015. Ele diz o seguinte: a média de horas trabalhadas por ano, né? O Brasil, a gente trabalha mais ou menos 1.737 horas, muito maior que o Japão, muito maior que a Itália, muito maior que o Canadá. 2015. Isso corresponde a 20% do tempo total da sua vida, né, de uma pessoa em um ano, sem contar com o tempo gasto de deslocamento. Então, assim, pessoal, você passa 20% da sua vida dentro de uma empresa. É sua segunda casa. O brasileiro é uma das pessoas que mais trabalham no mundo, né? Então, se eu passo muito tempo em contato com essas pessoas que são estranhas a mim, que simplesmente eu fui obrigado a ter relacionamento com ela, eu tenho que ter, políticas de boa convivência. Políticas de boa. E dentre as políticas de boa convivência, temos a etiqueta profissional. O Volaco, ele define a etiqueta profissional, né, como um conjunto de normas, procedimentos. Atenção nessa palavra, porque quando eu falo procedimento, significa que essas normas elas precisam ser externalizadas através de ações. Então, tem ações que você deve fazer que vai facilitar o teu convívio com a outra pessoa, né? Que orienta o comportamento do indivíduo em diferentes situações em que ocorre o encontro entre pessoas. Ou seja, essa etiqueta que vai orientar, que vai dizer como você deve se comportar. E uma vez você obedecendo a etiqueta profissional, vai contribuir para que tenha um relacionamento duradouro, um relacionamento harmônico, um relacionamento eficiente, um relacionamento que traz resultados, né? E aqui, pessoal, continuando ainda nesse processo da gente se embasar, né, essa parte mais introdutória para eu ambientar vocês, né, eu posso, se você não tiver entendido muito bem lá os conceitos que a gente falou agora, decore essas três palavras aqui, ó, né? A etiqueta em três palavras: interação, né, porque eu estou falando de relacionamento, e convívio. Então, é uma forma, né, de que haja interação entre os relacionamentos e entre os convívios. Quando essas três palavras aqui se juntam, necessariamente a etiqueta profissional está norteando entre elas. É o que vai balizar, né? É o que vai garantir que não haja um break, que vai continuar. Bom,
É importante considerar que no mundo altamente competitivo, a pessoa que cultiva os bons modos tem mais chance de ascensão pessoal e profissional. Isso é notório, pessoal. Vocês podem entrar em contato com qualquer pessoa que tenha um cargo gerencial ou na área de gestão de pessoas e vocês vão verificar que aquelas pessoas que são promovidas, elas necessariamente elas têm uma capacidade de relacionamento maior. Inclusive, na nossa primeira aula, né, eu coloquei aqui uma notícia no qual dizia que 90% das pessoas que eram admitidas nos processos seletivos eram demitidas por questão de relacionamento interpessoal. E quando você vai aprofundar isso mais, você vai verificar que esse problema de relacionamento interpessoal, ele muito ele surgiu por conta que a pessoa não tinha esse expertise, esse interesse, né, de tratar o relacionamento interpessoal ou a etiqueta profissional da forma como ela deveria ser. Bem, então vamos na prática, pessoal. O que é que acontece? O que é essa etiqueta profissional? Como eu falei, são procedimentos, etiqueta, né? A pequena ética. São pequenas ações que você deve fazer e uma vez você fazendo, vai contribuir para ter um relacionamento mais harmônico, né? E eu falo aqui, pessoal, por exemplo, vamos ver aqui primeiro a questão da apresentação pessoal, né? Quando você olha para essa imagem aqui desse rapaz, qual é a imagem que vem na cabeça de vocês? Qual é a imagem? Muito provavelmente eu olho para ele e vejo assim, um empresário de sucesso, né? Você vê que ele é bem vestido, que né, ele tem uma imponência, né? Isso tudo, pessoal, ele está comunicando uma imagem. Eu não sei se ele é isso, né? E eu tenho muito cuidado de trabalhar quando a gente vai tratar de apresentação pessoal dentro das organizações, para não cair na seara do julgamento, tá certo? O modo como você se veste, ela não define o teu caráter, ela não define a tua capacidade de execução, ela não define o teu profissionalismo. Mas ela passa alguma comunicação, ela passa alguma coisa. Eu não sei se esse cara é um empresário, se ele é um executivo, não sei. Mas aqui a imagem dele está me comunicando isso, ele está. Então, assim, quando eu vou falar de apresentação pessoal, estou falando também de higiene pessoal, né? E quando eu falo de higiene pessoal, a gente tem que ver, principalmente, eu peguei aqui, como é que eu posso dizer? Ações pequenas ações que eu vejo que geram pequenos conflitos, né? E esses pequenos conflitos, eles podem se acumulando, até gerar um conflito grande. Por exemplo, uso de perfume, né? Então, cuidado com o uso do perfume quando você estiver dentro da organização de trabalho, né? Nem excesso de perfume, porque vai incomodar o teu vizinho, você não sabe se o teu vizinho tem algum problema alérgico, mas também nem ausência de perfume. Então, seja neutro, ou uma lavanda, ou algo que seja agradável, né? Passando disso, você já está atravessando uma fronteira que pode no futuro gerar problemas. Outra coisa, e aí eu peço a atenção de vocês com relação a roupas, né? Roupas adequadas, confortáveis, sem modismo são mais indicadas, incluindo os calçados. Verifique o padrão de vestuário definido pela organização. A roupa comunica você. A roupa, ela não define quem você é, né? E esse cuidado com a roupa, pessoal, você tem que ter cuidado com a sua roupa. Não é com a roupa do vizinho, não. Não me importa se vou falar aqui da parte do feminino, né? Porque eu até nem gosto, porque limita muito essa questão da roupa a questão da mulher, né? Mas vamos supor que uma mulher foi trabalhar com um decote muito avantajado, digamos assim. Esse decote dela, ele não define a personalidade dela, não define o caráter dela, não define a capacidade de profissionalismo dela, certo? No entanto, ele não se mostra adequado para a comunicação que ela está passando, a comunicação que ela quer passar. Mas o que eu quero que você faça o exercício é que não cabe a você
está fazendo análise da comunicação da roupa dela. Né? Você tem que fazer a análise da comunicação da sua roupa, do seu modo de se vestir. O do outro você não tem nada a ver com isso. Então, antes de sair de casa para o trabalho, você olha a sua roupa, homem e mulher, viu? Você olha a sua roupa e diz assim: essa roupa está comunicando o que de fato eu quero passar como profissional? Se essa roupa tiver aí você vai analisar, é adequada? É, pois então eu vou usar. Não, acho que ela não está adequada. Né? Vamos supor o homem, eu sou um vendedor. Né? Aí ele vai e coloca aquelas roupas de roqueiro, que eu acho massa, por sinal. Aquelas roupas de roqueiro assim, bem preta, as unhas pintadas de preto, né? Os caras gostam de pintar as unhas de preto. Ele vai continuar sendo excelente profissional. Né? Não cabe o outro julgar ele. Mas é isso. Ele está comunicando esse profissionalismo dele através dessa roupa? Não, não está. Não, ele está comunicando a imagem de roqueiro. De um cara que pega uma guitarra e faz um solo bem irado. Então, quando a gente fala de etiqueta e quando a gente fala de apresentação, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Atentem-se para a comunicação da roupa, mas da sua roupa. Não se incomode com a roupa do vizinho e nem julgue a roupa do vizinho e nem o caráter do vizinho pela roupa. Ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, pessoal, é uso do crachá. Né? O uso do crachá ele deve sempre ficar visível. Né? E eu puxo a minha orelha porque eu não tenho o hábito de usar crachá. Então tem gente que usa e vira ele assim para baixo, né? Mas ela já está vendo o seu rosto. Então não tem por que você virar. Ninguém fica olhando para o crachá, a pessoa olha para o seu rosto. Tá certo? Maquiagem em termos de trabalho, tá, gente? Discreta, funcional, batom claro, esmalte claro. Eu já vi que por exemplo, eu já vi mulheres que têm uma moda agora de uma unha bem grandona, assim, bem bonita. Mas a pergunta que eu faço é funcional para o teu trabalho? Aquela unha daquele tamanho vai te ajudar na execução? Olha, ó, não vai te atrapalhar? Se não te atrapalhar, tudo bem. Né? É a mesma coisa do salto. Você passar o dia todo com um salto, acho que não é muito confortável. Salto muito alto. Né? Bem, outra coisa que perpassa pela etiqueta é essa questão da forma de se comunicar. Forma de comunicação, a forma como você se comunica, pessoal, é um dos motivos que mais geram conflitos dentro das organizações. Né? Eu tenho algumas frases que refletem isso. Né? Tem umas frases que eu acho bem legal que diz assim: eu não sou responsável, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Eu não gosto dessa frase. Eu acho que você é responsável pelo que você fala e você tem que se preocupar sim com o que o outro entende. Porque de repente, a forma como você está falando, ela de fato dá margem a ser entendida de forma diferente. Né? Quem nunca viu aquela expressão assim: gente, eu estou falando normal, é o meu jeito normal de falar, mas as pessoas pensam que eu estou gritando, mas não é o meu jeito normal de falar. Será que é o teu jeito normal? Faça uma reflexão, será que de fato é esse teu jeito normal de falar? E ainda que for, você reconhece que o teu jeito normal de falar, ele talvez não seja 100% adequado. Né? E a pessoa não tem a obrigação de estar interpretando isso. Né? Então, o ideal é que você adapte sua comunicação. Isso é etiqueta profissional. Isso é regramento, é a norma implícita. Né? Mas, enfim, e como a gente vai trabalhar essa comunicação de forma mais adequada dentro das organizações? Primeiro, pessoal, é você ser cordial. Né? E ser cordial, pessoal, não é ser íntimo. Né? Cuidado com o toque no corpo. Né? Não precisa você tocar o corpo da outra pessoa. Né? Costumo dizer que o seu corpo é um templo sagrado. Então, assim, não cabe você chegar e abraçar uma pessoa. É um ato bom, mas a pessoa quer ser abraçada, ainda mais nesses tempos de Covid. Né? Então, assim, seja cordial, mas não seja muito íntimo. Né? E aquelas palavras, sempre procure, pessoal. Nós, cearenses, não temos mania. Eu também me policio, né? Para fazer a utilização dessas palavras, né? Com licença, muito obrigado, bom dia, até amanhã. E tem gente que tem um ego tão grande que quer ser respondido.
Cara, a pessoa faça esse exercício com você, né? Dê bom dia, dê muito obrigado, dê o até amanhã, peça com licença. Se a outra pessoa não te responde, o problema não está em você. O problema está nela. Não fique com raiva porque ela não respondeu, não. Você não sabe. Deixa pra lá. Mas dê o seu bom dia. Seja educado, seja cordial. Né? Você tem que fazer é você. Concentre em você. Quando você se concentra em você, o relacionamento dá certo. Né? Chame os colegas pelo nome, evitando apelido. Né? Então, assim, ao menos que a pessoa te autorize, aí você chama. Né? Eu tenho uma amiga que, que todo mundo na empresa chamava ela de Preta, mas eu só chamava pelo nome. Até que ela disse assim, menino me chama do meu nome, não, pode me chamar de Preto. Todo mundo me chama de Preto. Ah, pronto, a partir daquele momento. Né? Mas, esse tudo bem, é mais carinhoso, mas pode ser ter apelidos que não sejam muito adequados. Então, meu conselho, chame a pessoa pelo nome. Até que a pessoa te autorize a chamar ela pelo apelido. Outra coisa muito comum, se alguém lhe pedir um pequeno favor, uma ajuda no trabalho, ajude, pessoal. Tente ajudar. Você não sabe o dia da manhã. Né? Isso vai fortalecer o teu relacionamento. Isso vai fortalecer teus aliados. Né? Para além de... Porque dentro da empresa, pessoal, a gente tem que ser bem sincero. Existe dentro das organizações, né, o que a gente chama de organização informal. É aquela que você mantém laços que vão para além do organograma. Então, dali pode surgir até amizades verdadeiras. Mas, não necessariamente, você tem que nutrir amizades verdadeiras dentro da organização. Mas você deve ter, sim, cordialidade, você deve ter respeito, você deve ter coleguismo, você deve ter aliados, você deve ser ético. Não precisa ser melhor amigo. Você deve ser respeitoso. É isso que você deve ser. E se você for por essa linha de pensamento, vai dar certo. E na hora de se cumprimentar, pessoal, olhe no olho das pessoas. Né? Sempre quando você for falar, quando você for apresentar, tenta olhar no olho da pessoa e dê um pequeno sorriso. Né? Isso vai dar uma quebrada de gelo. Né? Vai gerar pode ser que gere uma identificação, um raporte que a gente já trabalhou aqui, né? Abuse do aperto de mão, né? O aperto de mão, pessoal, ele passa uma comunicação também, né? Então aperta com força, mas o apertar com força não é machucar não, como já fizeram comigo, né? Então seja firme, pronto, a palavra é essa, aperte com firmeza. Como eu já falei aqui, evitar o abraço, né? Tente, pessoal, não apresentar pessoas falando da mini bio, né? Ó, esse aqui é fulano de tal, ele é mestre não sei o que, ele é doutor de não sei o que, isso não cabe. Não naquele momento, não no momento de um cumprimento, não no momento no momento de fazer um cumprimento. Né? E sempre quando você for apresentado, pessoal, alguém, não permaneça sentado. Isso é um sinal de respeito. Isso já pode gerar uma imagem negativa e essa imagem negativa ela pode se perpassar por outras ações da empresa que no futuro pode gerar problemas de relacionamento interpessoal. Certo? Pessoal, eu falei aqui de e-mail, mas eu não vou, para a gente resumir o tempo aqui, eu não vou falar de e-mail, tá certo? Porque a gente já está quase mais de 18 minutos. O e-mail vocês vão assistir, vão escutar o podcast, ok? Lá eu falo exatamente como deve se tratar o e-mail e o WhatsApp, porque essas novas formas de comunicações escritas, a gente tem observado que tem gerado muitos problemas de relacionamento interpessoal. Então, eu criei um podcast específico para como se trabalha com e-mail e como se trabalha com o WhatsApp. Se você não é meu aluno e quiser escutar esse podcast, ele está nas plataformas de podcast com o nome Café com Gestão. Ok? Celulares WhatsApp. Mas eu vou falar um pouco aqui, mas mais uso do celular, né? Sempre quando você for falar com voz baixa, pessoal, não é inaudível. Baixa é de forma que a pessoa lhe escute de maneira adequada, né? Escute com atenção. Esse escutar com atenção é o que eu chamo de escutar com os olhos, né? Você se fixar na pessoa e a pessoa perceber que você está atenta ao que ela está falando, né?
Escutar com os olhos significa também não interromper a pessoa. Deixa a pessoa terminar o raciocínio dela e depois que ela terminar o raciocínio é que você dá o seu. E tentar, pessoal, evitar, já trabalhei isso aqui em sala de aula, não vou continuar, evitar discussões partidárias, religiosas e futebolísticas, digamos assim. Não é assunto para se tratar num ambiente de trabalho, não é produtivo. Isso não significa que ele não deve ser debatido, ele pode sim ser debatido, mas o horário de trabalho é o momento adequado para isso, né? Cadê tuas entregas? Né? Você tem que entregar o resultado para a empresa. Né? E se essa empresa for sua também, você tem que entregar algum resultado. Essas discussões, ela vai te ajudar? Não, então não precisa você trabalhar com elas ali. Ok? Redes sociais. As redes sociais, pessoal, atentem para o manual de conduta. O manual de conduta, pessoal, é um documento feito pela empresa, que a gente vai trabalhar lá em gestão de pessoas, que nada mais é do que o regramento explícito da etiqueta profissional da empresa. Né? Então, assim, tem manual de conduta de empresa que você não pode falar mal da empresa nas redes sociais. Né? Isso porque a empresa já disponibiliza canais para você fazer crítica à própria empresa. Né? E procure, pessoal, não usar redes sociais no trabalho. Ok? O uso de celular também tem causado pequenos atritos de relacionamento. Então, nesse sentido, tente priorizar seu módulo no uso o módulo silencioso, né? Nunca tendo o celular de ninguém, mesmo que a pessoa, sei lá, você trabalha com a pessoa lá na bancada, que ela é muito sua amiga, e de repente ela sai, vai para o banheiro tomar um cafezinho, o celular dela liga. Não atenda. Não é seu. Não é ético você estar atendendo seu celular, certo? Não é ético, então foi bem faz parte da etiqueta profissional. Sempre quando você tiver uma reunião, você procure não levar esse celular, porque ele causa distração, tá certo? Mas vai ter aquele momento de urgência que você vai de fato precisar usar o celular. Então, nesse ponto, você avisa que está com o celular e que no decorrer da reunião você pode atender. Eu já fiz isso em sala de aula. Eu não levo o celular para a sala de aula, mas tinha um momento específico por uma questão de saúde de uma outra pessoa da minha família. Eu falei, pessoal, o celular vai ficar ligado e pode ser que em algum momento ele toque e eu vou precisar, peço licença a vocês para atender. O telefone acabou não tocando, né? Outra coisa, pessoal, no telefone, isso acontece muito com clientes, tá? Então, relacionamento interpessoal não é só eu com a pessoa que eu trabalho, não. Isso perpassa também para o cliente. Às vezes o cliente liga para a empresa, você está ocupado, você atende o telefone e diz assim, só um minuto. Aí vai resolver outro problema e deixa lá o cliente esperando. Isso não é ético, né? É melhor você pegar, atende o telefone, você informa para a pessoa que está em outra ligação, pega o telefone dela e quando terminar a ligação você liga. A pessoa ficar esperando lá e às vezes você fica meia hora, você esquece, 40 minutos depois, uma pessoa no telefone. Aí quando você vê, a pessoa desligou. Aí, pessoal, eu estou falando depois algumas coisas referentes a grupos, certo? Mas aí eu vou pedir para que vocês escutem o podcast, que lá eu falo melhor sobre isso. Né? Participação em eventos, pessoal. Nossa, quem nunca foi para aquela festa de empresa e que sempre teve aquele personagem que se divertiu tanto que passou a ser comentários de toda a empresa durante quase todo o ano, né? Mas enfim, eventos empresariais, pessoal, ele é um excelente espaço para você fazer networking, né? Para você estreitar os relacionamentos. Mas se ele não for bem trabalhado de forma estratégica, ele pode ser um caos, né? Então a gente vai ver algumas coisas aqui que vão ajudar vocês a perceberem os eventos da empresa como algo estratégico, né? Primeiro, pontualidade. Seja pontual, né? O atraso, pessoal, ele deve ser justificado. É possível ocorrer o atraso, mas ele deve ser justificado antes. Né? Você já deve comunicar às pessoas que você vai se atrasar. Né? E se você foi a pessoa que criou o evento, aí, meu amigo, você tem que se fazer um planejamento de modo que você não se atrase. Professor, me atrasei e não avisei.
chega na reunião como se nada tivesse acontecido e senta. Não é o momento de pedir desculpa, não é o momento de explicar. Por quê? Porque a reunião já está em andamento. Então, você entrar, você já atrapalhou. Aí você ainda vai explicar, você vai atrapalhar mais ainda. Terminou a reunião, aí sim que cabe a explicação. Mas quando chegar, simplesmente chegue atrasado e se sente. Mas não deixe de explicar depois. Né? Festa na empresa. Cuidado com as festas na empresa. Tem gente que leva a família toda, pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra. Não é uma festa empresarial, não é uma festa do local de trabalho. É permitido levar a família? Não. Então, por que você vai levar? É permitido levar a família? É. Será que não seria bom senso a família se resumir a esposa ou esposo e filhos e filhas? Né? Qual é a cultura organizacional da empresa? Como foi a festa do ano anterior? Né? Cuidado com bebida, pessoal. As festas de finais de ano da empresa, em geral, tem bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica ela faz que você saia um pouco do eixo. E dentro dessa saída do eixo pode haver ações desrespeitosas, principalmente de homem com mulher. Já presenciei. Né? Questão de assédio, por conta que a pessoa estava bêbada, entre aspas, né? A gente vai trabalhar sobre assédio, viu? Vai ter uma aula só sobre assédio. Né? E tente nunca ser o último a sair do evento. Mas isso aí não é tanto problema não, né? Com relação à reunião, pessoal, sempre que você for marcar uma reunião, diga as pautas. Né? Ó, a reunião vai ser isso e o tratamento vai ser esse. Os tópicos que vão ser tratados é esse. Né? E tente, pessoal, definir um tempo para a reunião. Defina um tempo para a reunião, diga os temas, divida os temas e ao final faça a deliberação. E sempre fique com cuidado, entendeu? Porque reunião, a tendência das pessoas é se desviar do foco. E é nesse desvio de foco que começam os pequenos atritos. Então, quando você perceber que a tua reunião que tu marcou está mudando o foco, você traz para cá. Porque aí vai evitar assuntos extras, e esses assuntos extras, eles permitem opiniões divergentes que, se não trabalhadas, vai dar atrito. Né? E seja cortês, né? Marcou uma reunião, chegue na hora, ofereça água, ofereça um café, para dar aquele quebra-gelo, para dar aquela harmonizada, né? Que aí a reunião foi maior. Outro problema grande que tem dentro das organizações, inclusive na nossa sala de aula, quando era presencial, temperatura. Né? Eu tenho uma frase que diz assim, ó, quem tá com calor, não, quem está com frio pode usar um agasalho, mas quem está com calor não pode tirar a roupa dentro da empresa. Né? Então, o ideal, pessoal, na verdade, a temperatura ideal dentro do ambiente é 23 graus. Né? O ar-condicionado não é para você sentir frio, o ar-condicionado é para você não sentir calor. Só que nós temos pessoas que têm percepção de temperatura diferente. Né? Então, o ideal é você chegar, vai mudando a gradação, chega até um ponto que todos ficam adequados e ali fica. E tenta fazer reorganização, pessoal, de locais. Então, aquelas pessoas que estão mais propensas ao frio, ela fica mais na parte de baixo do ar-condicionado. E aquelas pessoas que já gostam daquele friozinho, ela fica mais próxima ao ar-condicionado. Porque isso dá problema. Isso dá confusão. Isso dá estresse. Ok? Música no ambiente de trabalho, eu não sou muito favorável, né? Mas quando é uma música institucional, ou seja, a própria empresa ela disponibiliza a música, a empresa ela tem feeling para saber qual é a música adequada. O problema é quando o meu vizinho do lado, e às vezes esse vizinho sou eu, na verdade, eu sou vizinho de outra pessoa, eu coloco as minhas duas caixas de som aqui e boto sertanejo. Quando eu estou colocando esse som na minha caixinha de som para ouvir sertanejo no meu trabalho, eu estou obrigando as pessoas a ouvirem sertanejo. E se eu não gostar de sertanejo? Se aquela pessoa não gostar? Você está vendo como é perigoso? Você está obrigando uma pessoa no horário de trabalho a escutar um ritmo musical que é teu.
né? Aí você diz, professor, mas eu boto o fone de ouvido. Massa, só que o fone de ouvido pode atrapalhar o teu vizinho que está do lado, porque dentro das organizações, pessoal, tudo tá entrelaçado, né? Tudo se comunica. Aí eu vou me comunicar com você, aí falo, aí você, só um minuto, diga, perdi tempo, eu vou ter que explicar de novo. Então, o fone de ouvido, ele atrapalha a comunicação. E as caixas de som atrapalham o meu vizinho. Eu sou contra a utilização de música no ambiente de trabalho, por esses motivos. Né? Atendimento de telefone. Né? Procure atender até o terceiro toque. Passou do terceiro toque, você já vai ser visto como ninguém atende o telefone. Né? Quando você for atender, né, diga seu nome, a empresa e o cumprimento. Né? Instituto Federal, Paulo Cícero, boa tarde. Simples, básico, normal. Tente a sorrir, atender sorrindo. Né? Eu costumo dizer assim, quando você liga para uma pessoa, né, e essa pessoa acabou de acordar, aí você sabe que aquela pessoa acabou de acordar, só pelo tom da voz dela. Né? Estava dormindo, a pessoa já sabe. E quando você atende sorrindo, embora a pessoa não veja, ela consegue ter essa percepção de algo adequado, que é algo que soa bem, algo que se relaciona bem. Né? Evite essas expressões, pessoal. Meu amor, querida, meu bem, amado, amiga, linda. Lembra que eu falei? Não seja íntimo. Né? Oi, meu amor. Pois não, o que é que eu posso lhe ajudar? Seu amor? Ela é seu amor? Não. Né? Eu tenho um amigo que é dono de uma lanchonete. Ele sempre diz assim, olha, os garçons, as garçonetes que chegam lá e dizem assim, olha, você não precisa você ser simpático. Basta você ser educado. Basta você ser preciso. Não precisa você atenda com um sorriso normal, pergunte o que é que ele quer, explique, mas não precisa nada de muita intimidade e nem de excesso de simpatia. Né? Quem trabalha muito com o telefone, eu aconselho, mas aí nem tem muito a ver com a questão da etiqueta, é mais a questão de praticidade, né? Atender como essa moça que está atendendo, ó, sempre com caneta e papel na mão. É tão chato você, peraí. Aí fica procurando caneta, procurando papel e a outra pessoa lá esperando. E aqui são pequenas dicas, né? Fale sempre a verdade, ainda que dolorosa, pessoal. Fale sempre a verdade. Né? Se você vai precisar... Eu lembro do caso do carnaval, né? Pode perguntar aos coordenadores de gestão de pessoas. Quarta-feira de cinza, quando algumas empresas retornam a trabalhar depois de 2 horas, é só recebendo ligação de pessoas que a história é a mesma, que o ônibus quebrou na volta. Sempre, pessoal. Né? É sempre. Então, seja ético. Né? Fale a verdade, olha, não vou. Né? Você tem que entender que o seu não ir gera uma consequência, que pode ser, por exemplo, desconto. Né? Não existe essa história de mentira branca, não. Esse termo é até racista, por sinal. Né? Não existe essa mentira branca. Ok? Conversar, não fale pegando nas pessoas. Odeio quem faz isso. Né? Mantenha uma distância razoável. Né? Gargalhadas no seu trabalho. Né? Existe um limite. Você não está na sua casa, está na segunda casa. Né? Namoro, pessoal, muito complicado. Então, assim, tem gente que diz assim, professor, como é que eu lido com a fofoca dentro do ambiente de trabalho? Só tem uma forma, não alimente. Se você não alimentar a fofoca, não vai existir. Né? Então, assim, tem um ditado que diz, quanto menos pessoas sabem das coisas da minha vida, melhor é. Cara, isso é uma verdade. Pode ir atrás, eu sei que é clichê, mas é verdade. Então, se você namora com uma pessoa dentro da empresa, você namora com outro funcionário, o trabalho não é local para o namoro, é local para o trabalho, é local para entregar resultado. Quando você sair de lá, aí sim você ocupa esse teu outro papel, né, de namorado ou namorada. E aí tem a questão do cigarro, né, que além de fazer mal à saúde, ele ainda dá
ele ainda faz com que você pare de vez em quando 15 a 20 minutos para poder trabalhar, né? Isso afeta teu desempenho, afeta teu crescimento, gera insatisfação com os teus colegas, porque os teus colegas entram 8 horas e vai até meio-dia trabalhando, e tu para 3 vezes para ir fumar. Você acha que é justo isso? Né? Isso acaba gerando alguns dissabores. Etiqueta, pessoal, quando a gente fala de etiqueta, a gente também está falando desses 3 tipos de coisa aí. Ó. Ética, né? Forma do homem se comportar profissionalmente em sociedade. Etiqueta é a pequena ética. E moral e atitude, né? Que é o conjunto de normas que regula esses relacionamentos. Vamos trabalhar um pouco mais na prática sobre isso. Eu estou avançando um pouco, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Né? Ética profissional é um conjunto de normas e condutas que deverão ser postas em prática no exercício da profissão. Então, além da etiqueta profissional, que são essas pequenas coisas, né? Etiqueta é a pequena ética do dia a dia. Geralmente, cada profissão tem sua ética própria. Por exemplo, o dentista faz parte da ética profissional dele, no que se refere à propaganda, eles não podem fazer aquele antes e depois, né, dos procedimentos. A ética profissional não permite. Né? E todo profissional, pessoal, tem sua ética, tá certo? Inclusive nós, da área de administração. Então, pessoal, algumas atitudes éticas que eu trago aqui para vocês e que eu sugiro que vocês comecem a trabalhar isso, vocês vão ver que a vida vai melhorar, a vida profissional. Primeiro, admitir seus erros. Não tem problema nenhum em você dizer que errou e faça desse erro um aprendizado. Defenda os outros de ataques injustos, né? É muito importante. Se você vê alguma injustiça, você tem que se posicionar. Injustiça, né? É um dos pontos que você deve se posicionar em relação ao outro. Não falar negativamente dos concorrentes, né? Não falar negativamente dos seus colegas de trabalho. Não cabe a você fazer esse julgamento do certo ou errado. Tente cooperar, né? Ao invés de ser concorrente, trabalhar coopetição, que é você concorrer e competir de forma ética. Não se apropriar da ideia dos outros. Se a ideia não foi sua, ela não foi sua. Diga que aquela ideia foi daquela pessoa. E Valentina Rodrigues não é nada, tá? É porque eu não tirei, senão vou fazer essa brincadeirinha aqui com o pessoal. Aprenda e siga essas regras. E se mesmo assim, em qualquer momento, bater uma dúvida, lembre-se, ser gentil, ser sincero e atencioso é a regra mestre para você trabalhar de forma adequada, ter relacionamento harmonioso dentro da organização. Ok? E por falar, pessoal, agradeço que ficou esses 40 minutos. E por falar nisso, o exercício dessa semana vai ser sobre a ética profissional de vocês, futuros profissionais de administração. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.